Pessoal, tudo bem? Trouxe aqui para vocês uma questão para a gente fazer a questão comentada, tá? Não tem 2 minutos nessa questão, porque é uma questão que eu quero dar muita dica legal. Então, vejam bem, o pré-requisito dessa questão é a gente saber sujeito, né? Os conceitos básicos aí da análise sintática. Essa questão tem muita pegadinha. Vamos tentar fazer comigo, olha só. Retira-te, criatura ávida de vingança. O sujeito é ti, inexistente, oculto determinado, criatura ou nenhuma das anteriores. O que vocês marcariam se fosse numa prova isso aqui, hein? Vamos ver então como que a gente vai partir desta análise. Primeiro, para a gente encontrar o sujeito, a gente tem que ir ao verbo, né? O verbo é retira, né? Quem que vai retirar? A primeira impressão, a gente pensa que é a criatura, né? Retira-te, criatura. Só que tem uma coisa, isso daqui, ó, primeira dica. O que é isso aqui? Uma vírgula, tá? Eu posso separar sujeito de verbo com vírgula? De jeito nenhum. Isso aqui não é, então, o meu sujeito. O que isso vai ser, já que não é o meu sujeito? O que a gente chama de vocativo. Vocativo é o ser, né, a quem a gente se dirige, né? É o ser que representa um chamamento. Então, tá aqui vocativo, não pode ser sujeito. Tá? Que nós vamos eliminar, né? Criatura, beleza. Ti, será que pode ser esse ti? Vamos pensar, o que é o ti? Ti é um pronome pessoal oblíquo. Os pronomes pessoais oblíquos, me, te, se, nos, vos, eles não são sujeito de verbo nenhum, tá? Salvo algumas exceções em que eles aparecem como sujeito de infinitivo, que nós vamos explicar depois. Então, ti não pode ser sujeito. Para ser sujeito um pronome pessoal, tem que ser eu, tu, ele, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Então, aí é que sobrou o sujeito inexistente, oculto, indeterminado, para a gente poder fazer a análise, tá? Sujeito inexistente é a famosa oração sem sujeito. Para que isso seja inexistente, esse verbo teria que ser um verbo impessoal, um verbo que forma as orações sem sujeito. Só que o retirar, ele não é verbo impessoal. Verbos impessoais são fenômenos, verbo haver, verbo ser, em algumas ocasiões, né? Esse daqui não está dentro das categorias de verbo impessoal. Será que vai ser oculto determinado? Vamos entender. Essa frase aqui, ela traz um verbo no modo imperativo. É uma ordem que eu estou dando, um pedido, né? Então, se a gente fosse conjugar, retira tu. Tem um tuzinho escondido aqui, tá? Então, é como se eu falasse, retira tu. Então, o meu sujeito está aqui, frase imperativa, eu estou dando ordem para a minha segunda pessoa. Então, a gente vai marcar a letra C. Por que eu disse determinado? Porque eu sei que é o tu, para a gente não confundir com o indeterminado. Se quisesse falar só oculto, poderia. Então, a resposta está aqui, sujeito oculto indeterminado. Normalmente, as frases que estão com um verbo no imperativo, o sujeito vai ser oculto. Normalmente, tu, você e assim por diante, tá bom? Gostaram da dica aí, pessoal? Depois a gente vai trazer mais questões, então pode deixar aqui um comentário se vocês quiserem mais vídeos assim com questões aí de provas, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais!